Eu tenho a impressão que estamos começando, né? Hoje, mais uma vez, com a participação do Roberto Albuquerque, mestre, doutor, participação atuante nessa reforma tributária, é, é, iniciada por emenda constitucional, mas levada a efeito mesmo pelas leis complementares. Estamos começando a levar à frente essa reforma constitucional. Ao meu ver, os juristas terão uma participação, advogados, procuradores, auditores, né, juízes, muito forte, e contadores. Eu acho que tem muita coisa aí vindo. Acho que é uma reforma tributária onde haverá necessidade de adaptação concreta. Aquela ideia do empresário de colocar o faturamento como se fosse receita, sem separar o valor do tributo, isso vamos conversar com o Roberto Albuquerque, mas eu acho que não vai ser mais possível. Eu acho que também aquele pequeno empresário, fornecedor que está no Simples Nacional, que não, eventualmente não conferindo crédito para o grande empresário, pode ficar para trás, porque vai querer esse crédito, né? Então, eu acho que muitas mudanças estão ocorrendo, né? Dentro dessas... Eu estou cheio de lei aqui do meu lado, né? E eu fico até pensando, sabe, Roberto, se o problema é realmente de novas leis, né? Porque eu estou aqui abarrotado de leis, né? Mas entre as várias, a Lei Complementar 225, a Lei Complementar 227, a Lei Complementar 214, né? São muitos assuntos importantes, mas eu queria começar com a questão do Conselho Superior, do Comitê Gestor, do IBS. Uma advogada muito estudiosa disse, mas Hélio, o que é o IBS? Agora mesmo no domingo. Muito estudiosa. E eu fiquei pensando, poxa, será que a gente deve estar muito para trás? Não é? Eu digo isso preocupado, porque eu não estou falando de alguém, eu estou falando de alguém como referência mesmo. O que é o IBS? Eu disse, ó, Imposto sobre Bens e Serviços, tal. Então eu acho que a gente, e eu estou falando de pessoas habilitadas, estudiosas. Eu acho que nós não estamos muito preparados para enfrentar esta reforma, né? Acho que se você perguntar, mesmo na faculdade de Direito, não estou falando medicina, engenharia, não, não. Mesmo na faculdade de Direito, o que é a CBS, o que é o IBS, como vai ser esse período de transição com dois regimes valendo, né? Eu acho que até os contadores também estão, muitos deles, né, sentindo dificuldade de enfrentar isso. E eu não sei se é uma espécie de negação, Roberto. Tipo assim, não vai vir. Uma espécie de negação, então eu não vou nem estudar, porque não vai vir. E eu acho que também tem isso. A gente fala às vezes em inovação, tal, mas tudo hoje em dia é inovação, porque, por exemplo, a questão da inteligência artificial. A questão da inteligência artificial faz parte sensível dessa reforma, porque é uma espécie de Big Brother. Essa reforma tributária, salvo engano, você é o especialista, vai nos trazer uma espécie de Big Brother. Vai ser muito difícil, a partir de agora, aquele empresário que, por mil fatores, aí eu não estou colocando no maniqueísmo, mas que pautava a sua ação na sonegação, né? Que via, olha, vai surgir um plano especial e de parcelamento e tal, eu acho que ele pode ficar para trás e até falir. Então, Roberto, você com a palavra, como é que a gente compõe esse Conselho Superior do Comitê Gestor do IBS? 27 dos estados, 27 dos municípios, e você encaminhando, agradecendo para o nosso grupo isso tudo. Explica para a gente aí. Só lembrando, IBS, me ajuda, é Imposto sobre Bens e Serviços. CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Tá bom? IBS, competência compartilhada, estados e municípios. CBS, União. Como é que fica, Roberto? Muito obrigado por ter vindo. Muito Não, obrigado. professor, de início, professor, muito boa tarde a todas e todos, já. É uma alegria estar aqui novamente, participando aí da série de debate que o senhor também promove, né? Dentro dessa linha aí de manter viva
a escola tributária do Recife, né, que foi referência, é referência nacional, né, e por pessoas como o senhor, né, que se dedicam realmente com a renúncia, a abdicação do horários, enfim, né, para manter, né, o estudo do direito tributário aqui do nosso estado, nossa região, né, como uma referência nacional. Então, com esse carinho, professor, que eu saúdo particularmente, né, por todo esse empenho do senhor, né, em manter aí a tradição da escola de direito tributário de Pernambuco, do Recife, né, que teve expoentes como o professor Sotomar Borges, né, a quem também faço uma homenagem, né, e é uma alegria enorme, né? Eu tenho um carinho, um respeito pelo senhor absolutamente gigantescos, né? Apenas para contextualizar, professor, eu sempre gosto de rememorar, porque nós temos, né, na nossa vida acadêmica, depois profissional, referências, né? Referências que, enfim, nos guiam, são vetores, né, éticos, morais, né, de comportamento, que eu sempre tenho como bússolas, né? E o senhor, né, foi meu professor na Faculdade de Direito do Recife, o professor Marcelo Neves, Teoria Geral do Estado, TGE, ele precisou se afastar durante o período e o senhor assumiu a disciplina, né? Então, naquele primeiro momento, aí no início do curso, né, no primeiro semestre do curso de Direito, tive a oportunidade de conhecê-lo, né? E de lá para cá tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos em alguns momentos, né? Sempre com esse foco em direito tributário. Então, realmente, eu tenho o senhor, né, como uma referência não apenas profissional, né, acadêmica, né, mas pessoal também, né, por toda a sua conduta ética, enfim, né, toda a admiração que eu gostaria de deixar registrado aqui, tá, como um sinal, né, de agradecimento por todo o conhecimento que o senhor transmitiu, né, não apenas para mim, mas a milhares e milhares, né, de hoje profissionais de direito, estudantes de direito ainda, né? Então, parabéns, professor, parabéns por toda essa dedicação. É uma alegria estar aqui novamente, né? Enfim, debatendo algo que nos é tão rico, né? Me apresentando rapidamente, né, professor? Alguns colegas aqui já me conhecem, né? Mas eu sou auditor fiscal aqui do município do Recife, né? E como tal, fui convidado até a participar do senhor naquele fórum, naquele início de fórum, né? Conjunto que o senhor criou na Justiça Federal. E de lá para cá, né, eu também tenho um lado acadêmico muito forte. Fiz mestrado, doutorado em direito tributário, pós-doc agora, né, esperando só a reforma permitir o meu afastamento aqui para o meu pós-doc, né? E durante esse momento, pós-publicação da Constitucional 132, né, de 2003, finalzinho, dezembro de 2023, em janeiro, professor, houve um convite, né, do Ministério da Fazenda para participar, né, de um dos grupos de trabalho do Entrão, Programa de Assessoramento Técnico na Reforma Tributária do Consumo, que foi denominado esse programa PAT-RTC. Tá? Naquele momento foram criados a ordem de 16 a 18 grupos, né, de trabalho, cada um, né, com um enfoque, um tema específico, cuja missão de todos os grupos se resumia a oferecer um texto, tá, regulamentando a recém-publicada Emenda Constitucional 132. Tá? E fui convidado para participar, representando os municípios, né, no GT14, que é o modelo operacional de administração do IBS e da CBS. Tá? Que eu diria todo esse núcleo, né? Alguns denominam, né, que é o coração da reforma tributária, né? Que, entre outros pontos, né, trabalha o split payment, né? E toda essa, talvez, a principal novidade em termos operacionais, a apuração assistida, toda essa preocupação com a conformidade, né, professor? E é interessante, né, que, tecnicamente, minha formação é muito jurídica, fui gestor jurídico da Prefeitura do Recife durante um bom tempo, né, em gestões anteriores ao atual prefeito, e muito ligado, né, à produção legislativa do Recife, né? Mas aí, né, houve o convite, houve o desafio de me envolver no modelo operacional, né? Então mergulhei,
né, nesse novo mundo, né, que é um mundo realmente fascinante. Fascinante, né, que, assim, como profissional, me tornou muito mais rico em termos de experiência, etc., né? Então, realmente foi algo, do meu ponto de vista, enfim, de desafio profissional, excepcional, professor, excepcional. Tá? Lá eu pude conhecer primeiro, tá, colegas, né, das três esferas, tá, que o PAT-RTC era formado basicamente por as três unidades federativas, né, colegas representando a União, os estados, Distrito Federal, por óbvio, né, e os municípios, mas também havia colegas da então Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, né, a CERT, cujo secretário era então o senhor Bernardo Api, né, que é o grande gênio, né, a grande mente por trás aí da PEC 45, né, depois da 110, a União, né, que se tornou a Emenda Constitucional 132. O professor de lá, né, continuamos nos envolvendo cada vez mais na reforma tributária, do fruto do trabalho desses, enfim, quase 20 grupos, né, foram entregues ao Congresso Nacional dois PLPs, o PLP 68, né, e o 108, que se tornaram as leis complementares 214 e 227, né? E em 2025 eu fui convidado para participar do único grupo de trabalho da segunda fase do programa de assessoramento técnico, da segunda fase do PAT-RTC, né, que o único grupo criado, que foi o GT20, é o grupo de trabalho 20, que trata exclusivamente do split payment, né? Toda essa parte de especificação, né? Contratação e desenvolvimento da plataforma de governos e da plataforma também, né? Para realizar, né, o split. Enfim, né, tem sido uma experiência absolutamente riquíssima, né? Uma experiência riquíssima lá. E, por outro lado, né, tem dois braços, um braço operacional e um braço no normativo. Venham participando, professor, dos encontros, reuniões, enfim, né? É, das discussões do normativo, né? Através agora, né, do pré-comitê gestor. Né? O pré-comitê gestor agora está basicamente finalizando suas atividades com a implementação e implantação do Conselho Superior, né, do comitê gestor, né? Mas houve dois grandes grupos de coordenação técnica, né? Operacional, financeira e normativa, né? E eu naveguei nos três grupos, né, de coordenação técnica, né, principalmente no operacional, mas sempre, né, com uma grande necessidade de diálogo com o normativo e também com o financeiro, né? Do normativo, não, só ter ideia, não, estamos debruçados na regulamentação, né, do IBS e da CBS, que será um ato conjunto publicado pela Receita Federal e pelo Comitê Gestor, né, que vai trazer o regulamento, né, do IBS e da CBS. Então, é um desafio absolutamente também entregar, né, à sociedade um regulamento que busque, né, uma conformidade tributária, que busque, né, uma menor litigiosidade. Na realidade, essa grande preocupação da reforma tributária como um todo, além da simplificação, né, como o senhor sempre destaca, né, passa essa simplificação, né, para um maior grau, maior nível de conformidade, e com isso, né, uma diminuição dos litígios. Né? O senhor deve ter aí na vara, né, do senhor talvez 80% aí das lides, né, em matéria tributária. É absolutamente gigantesco, né? É, hoje contencioso tributário no país, tanto administrativo como judicial, né? Então, uma das preocupações, né, da reforma tributária é exatamente esse, Deixa eu te né? interromper só um Ah, pois pouquinho. não. Saíram os números, Roberto. E a gente tem tramitando no Brasil algo em torno de 75 milhões de processos. Processos novos, algo em torno de 40 milhões de processos. Roberto, eu estou um pouco assustado. Será que essa reforma tributária, ao contrário do que se imaginava, se for no Bernardo da Pia e tal, ao invés de reduzir, pelo menos nesses primeiros anos, onde dois sistemas irão conviver, será que ela não pode provocar uma explosão de processos? Como é que vocês estão pensando sobre isso?
Não, sem dúvida, pessoal. Essa é uma das maiores preocupações. Inclusive, né, eu houve a oportunidade de participar da Universidade Católica de Pernambuco, né, um evento promovido pelo professor Raimundo Juliano, também presto minha sincera e querida homenagem ao meu mestre, orientador do meu mestrado, né? Ele promoveu um encontro, né, exatamente para discutir, professor, a litigiosidade, né, é, na reforma tributária do consumo. Né? Então, dividiu a mesa, né, com o professor André Dantas, professor também, e também o professor de Portugal, que discutimos, né, os cenários possíveis, né, em relação. É uma preocupação permanente nossa, né, dos técnicos que vêm trabalhando na regulamentação, né, tanto das leis complementares já publicadas, quanto também do regulamento, né, exatamente, né, essa explosão, né, de possíveis litígios novos em função da discussão é, do novo modelo, né, de tributação do consumo, né, professor? Então, realmente, num ponto de vista operacional, professor, o que eu gostaria de destacar é que eu acredito realmente que possamos ter algo realmente revolucionário, revolucionário. Apenas para trazer, estamos no piloto de apuração do IBS. Né? A Receita Federal do Brasil lançou, no segundo semestre do ano passado, o seu programa piloto, né, de apuração também assistida, né? E estamos agora também no IBS realizando. Professor, para o senhor ter ideia, né? Visitamos alguns modelos, né, para conhecer melhor a situação realmente, eu diria, fática, real, né? Por exemplo, do Chile e do Canadá, né, que não tem, né, eu diria, a amplitude que vai ser dada pelo nosso modelo operacional aqui no Brasil, Eu mas queria só acrescentar, Roberto, para justificar o fundo de tela. Nós tá, temos pois não. 30, nós temos 30 partidos políticos no Brasil. E isso é um fator muito peculiar do Brasil. Então, como é que a gente vai conseguir, em um assunto tão importante como reforma tributária, vai conseguir algum tipo de voz conciliadora nisso tudo? Porque a gente não vê muito no Brasil, mesmo fora do direito tributário, que envolve dinheiro, porque tributo é uma prestação em dinheiro, né, do artigo 3º do Código Tributário. Mesmo fora do dinheiro, a gente não consegue consenso, com tantos partidos políticos pensando de maneiras tão diferentes. O que é que em direito tributário vai ser algo fora dessa tônica Essa normal? realidade, né? Por quê? Sem dúvida. Não, perfeita colocação, professor. Do ponto de vista político, né, é claro, né, eu não sou político, eu sou meramente técnico, né, mas tive a oportunidade de participar, a convite, né, do Senado Federal, de duas audiências públicas, ainda na discussão do PLP 68. Né, e me surpreendi, professor, me surpreendi. Tive a oportunidade não apenas de participar das audiências públicas, né, mas também de alguns encontros com parlamentares, né, tanto do Senado quanto da Câmara de Deputados, né, com nível, professor, de entendimento, né, da matéria por parte dos seus deputados e senadores. A discussão foi de altíssimo nível, entrando em detalhes realmente bastante complexos. Né? Então, temos um corpo no Congresso Nacional, né, que talvez, né, até nós, militamos na área acadêmica também, né, eu gosto sempre de ressaltar quadros absolutamente preparadíssimos, inclusive em matéria tributária, para a gente discutir, né, consequências na tributação em segmentos específicos, setores imobiliário, simples nacional, né, transporte, combustíveis, né, com autoridades realmente que demonstram conhecimento técnico muito bom, muito bom. Tá? Então, isso é um alento. Né? Nós percebemos que há parlamentares nossos, né, aqui no nosso Congresso, né, de altíssimo nível, muito qualificados e capacitados para exercer suas funções. Né? Então, professor, alguns brincam, né? Ah, você é muito otimista. Não, realmente eu tenho um lado, né, de acreditar realmente, né, no esforço, no trabalho
de uma entrega melhor, né? Mas, por outro lado, a realidade mostra que temos, sim, condições, né, professor, de, inclusive políticas, né? Agora, claro, né, precisa ser até ressaltado, né? A reforma tributária que, por exemplo, o então secretário extraordinário, Bernab, queria é outra do que foi entregue, né, pela emenda constitucional 132. Por isso, a conjuntura política, né, professor, que temos. Foi a reforma que Mas, foi possível, né, entregar. pegando a oportunidade de conversar mão na massa, Roberto, eu pergunto duas coisas bem concretas. Aluguéis, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a reforma tributária e os aluguéis de imóveis. Esse é um ponto. E o outro ponto, composição do Conselho Superior do Comitê Gestor do IBS. Como é que isso está? Ah, perfeito. Ótimo, professor. Primeiro, né, o Conselho Superior. Né? Todos se recordam que particionamento lá do PLP, né, professor? Tínhamos os dois PLP já entregues em discussão. O PLP 68 ele andou com maior celeridade no Congresso, né, em condições de ser aprovado ainda em 2024. Né? Enquanto que o PLP 108 sequer havia relatório ainda, né, das comissões. Então, houve o particionamento, né? As regras do Comitê Gestor Provisório, né, foram anexadas ao PLP 68 para que pudéssemos ter o Comitê Gestor implementado ano passado, em 2025. Por questões, né, basicamente de falta de entendimento, né, das entidades municipalistas, né, não houve possibilidade de realização das eleições para a escolha dos representantes municipais, né, e com isso foi necessária, né, uma composição política, no Senado Federal, professor, para que as duas entidades municipalistas de maior, eu diria, representatividade, né, que são a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, e a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, a FNP, né, com características próximas, mas também um pouco distintas, essas duas entidades. Né? Por quê? Porque a FNP representa as maiores e médias cidades do país. Esse é o perfil, né, da FNP. As capitais e maiores cidades, como Serra, Campinas, enfim, né? Os municípios onde há o maior número de habitantes e também, né, eu diria, a maior riqueza, né, produzida em seus territórios. Né? E a CNM tem como perfil exatamente os municípios menores. E faz um papel absolutamente fundamental. Eu diria que ambas as entidades, né, fazem papéis fundamentais na defesa dos interesses municipais. Né? Mas, infelizmente, não houve essa composição, né, para a realização da eleição, e com isso, professor, tivemos toda aquela dificuldade, né, que precisou essa intervenção, né, do Senado Federal, né, na forma de um regramento específico, né, para a composição do comitê gestor, né, por parte dos municípios. Então, no PLP, né, 68, não havia nenhuma regra, foi acrescido na Lei Complementar 214, a regra do comitê gestor provisório, que não houve, né, a possibilidade de ser implementado. Já agora, professor, na Lei Complementar 227, foram alterados artigos da Lei Complementar 214, né, que permitem agora, tá, que nessa primeira composição sejam indicados diretamente pelas duas entidades, a CNM e a FNP, seus representantes. 14 nomes entre os titulares, né, pela CNM e 13 pela Frente Nacional de Prefeitos. Né? Semana passada, na última sexta-feira, a FNP, né, em assembleia, já indicou, né, seus representantes, né? E hoje, professor, agora no dia 27 de janeiro, até publiquei no grupo agora, no início da tarde, tá? Nosso grupo aí do Think Tank, Tributação Web Orem, tá? A lista, né? Também a Assembleia da CNM.
né? Então, para nós, estamos muito bem representados, inclusive no nosso estado, professor. Nós temos representantes de Recife e Jabotão, dos Guararapes, né? Petrolina também, como suplente, no nosso estado, né? E na nossa região como um todo, né? Nós temos uma representatividade muito importante do Nordeste, o que é muito positivo. Sem falar, né, professor, da representação feminina, pela FNP, nós temos secretárias de municípios, como a secretária Michele, de Florianópolis, a secretária Giovana, de Salvador, a secretária Andreassenko, do Rio de Janeiro, que são extremamente competentes, qualificadas, né? Então, vai ter realmente uma representação muito positiva, né, no Conselho Superior. Então, Fala aí do professor, Nordeste, Roberto, quais foram os nomes ah, do Nordeste? perfeito. Em relação ao Nordeste, nós temos, né, aqui pela CNM, né, dois representantes. É, Próximo de Jabotão de Guararapes, secretário César, né, que é um excelente profissional, muito competente e qualificado, né? Temos também representante da cidade de Jequié, na Bahia, né? Patos, Paraíba, né, também é uma colega muito competente, que eu tenho a alegria de conhecê-la, né? Isso como titulares, professor. Então, vamos ter titulares, três titulares, né, da região Nordeste, pela CNM dos 14. Né? O senhor percebe aí que é quase 20%, né, somados aí aos titulares da região Nordeste da FNP. Tá? E suplência, professor, temos um número muito rico. Né? Temos suplentes de Alagoas, do Maranhão, né? Do Piauí, né? Do Ceará, né? Cidades importantes como Sobral, né? Arapiraca, né? No Maranhão também, né? Bahia, nós temos duas cidades da Bahia também pela CNM, representantes de Ilhéus, né? Bahia, enfim, né? Vamos ter uma representação muito rica, né? Do Nordeste no Conselho Superior. Encaminhadas essas duas listas, professor, né? Os Normalmente, estados. Roberto, foram os secretários de Finanças, é isso? Isso, a grande maioria sim, né? Mas houve para alguns municípios, né? Indicaram técnicos, né? Auditores fiscais, né? Da lista da FNP, né? Dos 39, porque são 13, né, titulares e dois suplentes para cada titular. Então, ao todo, temos 39 membros, né, entre titulares e suplentes pela FNP. Nós temos 9 auditores fiscais, né, indicados, né, inclusive um colega de Porto Alegre absolutamente competente, né, e também na CNM, né, indicou-se, né, um número muito razoável de colegas, né, auditores. Temos notícia que dois auditores indicados como titulares pela CNM são colegas auditores fiscais. E o restante ainda não temos esse levantamento. Mas você vê que houve um mix, né, entre secretários de Finanças ou Fazenda, bem como auditores fiscais. Então, professor, basicamente agora o próximo passo é indicado Mas eu agora digo o a seguinte: o secretário de Finanças costuma ser de livre nomeação e exoneração. Como é que isso, vocês vão resolver? Quer dizer, a questão, digamos, de. Ele foi, ou a pessoa, enfim, homem ou mulher, foi indicado ou indicada por conta de ser secretário de Finanças de um município. Bom, mas é muito comum haver exoneração. Isso, verdade. não é? Como é que vai ser a continuidade disso? Exonerado continua? Então, perfeito. Duas informações fundamentais, professor. A primeira é que esse comitê, o Conselho Superior do Comitê Gestor do IBS, ele tem mandato até março de 2027. Então, é um mandato mais curto, né, exatamente para é, esse momento, né, de implementação, né, do Conselho Superior, né? E em relação, professor, à própria Lei Complementar 227 traz as regrinhas, né, alterando aí os requisitos, né, tanto dos representantes de Estado, Distrito Federal e municípios, né, e lá, né, você tem três grandes requisitos para os representantes dos municípios, né. Primeira característica é ser secretário, é a autoridade máxima, né, em matéria de administração tributária, tá, fiscal. Depois, carreira, né, exercer um
número mínimo, né, de anos, 10 anos no mínimo, né, a função do auditor fiscal, tá, do seu município, seu órgão de origem, na sua unidade federativa de origem, ou exercer, né, função, né, de direção e assessoramento, né, em administrações tributárias, né, municipais. Tá? Professor, no caso do secretário, ele não precisa, por óbvio, né, esses requisitos são alternativos, né? Então, o secretário, perdendo o vínculo, né, com a unidade federativa, né, deixa de representá-la. Né? Então, por exemplo, o secretário de Finanças, por exemplo, do Rio de Janeiro, tá? É necessário que ele mantenha um vínculo com sua entidade federativa, né, para manter-se no Conselho Superior do IBS. Tá? Então, é algo, professor, que eu vejo com muita naturalidade. Né? É um órgão de extrema importância. Nós estamos falando aí de um órgão absolutamente complexo, né? O Conselho Superior, né? Você tem aí uma responsabilidade, uma atribuição constitucional gigantesca, né, do comitê gestor, né, e o Conselho Superior precisa equilibrar, né, o lado técnico, né, com o lado também político, né, que é algo natural que compõe. Evidentemente, né, as funções, né, mais técnicas serão, né, muito provavelmente preenchidas por técnicos, né, mas o Conselho Superior, né, deve ser implementado é, e até para uma característica interessante, né, professor? Aqui no Brasil, nós brincamos sempre, né, que o ano começa pós-carnaval, né? Olha, para o IBS e a CBS, não. Principalmente para o IBS, né? O Conselho Superior vai começar antes do carnaval. O carnaval agora em fevereiro, né? Mas acreditamos que no início agora nas primeiras semanas de fevereiro, primeiras semana, tá? O Conselho Superior vai estar já implementado, né? Já estamos preparando, inclusive, nós técnicos, essas apresentações sobre apuração, arrecadação, né, fiscalização, tudo isso, né, para que os senhores conselheiros, né, possam se inteirar, né, ter notícia, conhecimento de todos os trabalhos que foram desenvolvidos nos últimos 2 anos, principalmente em 2025, né, para que a reforma tributária comece para houve a mudança de chave, janeiro agora de 2026, né? O senhor deve ter visto já, né, com alegria, né, o tanto o recibo profissional de serviços, ou algum documento eletrônico, né, com destaque da CBS e do IBS. Né? Então, realmente, está funcionando, estamos aí pouco a pouco avançando. Né? Então, professor, o desafio do Conselho Superior agora, do IBS, é realmente tratar dessas questões urgentes, né, que temos aí, né, um número muito grande de demandas, né, que precisam, né, da atuação do Conselho Superior. Muito trabalho pela frente, muito trabalho pela frente mesmo. Né? Em relação, professor, ao regime específico, né, imobiliário, né, como o senhor comentou muito bem, né, de início, é uma mudança completa, né, para nós, estudiosos do direito tributário, na tributação do consumo especificamente, né, e de todos os profissionais envolvidos, né, magistrados, Ministério Público, advogados, né, auditores fiscais, contadores, tá, e aí faço um destaque, né, venho trabalhando muito próximo, tanto ao Sindicato de Contabilidade aqui do Estado, quanto o CRC, mas principalmente na Universidade Federal de Pernambuco, né, no curso de Contabilidade, a professora Cristiane Calado, tem sido uma parceira fantástica, né, para divulgar, enfim, né, multiplicar a informação, né, junto aos contadores, que é realmente uma mudança, né, de altíssimo nível. Nós precisamos, né, nos atentar para esse desafio. Né? Inclusive, professor, do ponto de vista, né, e eu diria, a planejamento, né, arquitetura tributárias, né, que precisamos como profissionais, e não apenas, né, como profissionais que exercem talvez um contato maior com o direito tributário, mas também hoje é uma realidade, né, professor? O wealth management não é, né, para as maiores riquezas, maiores as pessoas mais ricas do país, mas é algo que a classe média, né, precisa se atentar. Né? E Então, aí, houve Roberto, mudanças. na tua opinião, digamos, uma pessoa que tem 10 imóveis,
8 imóveis, deve abrir uma holding, uma pessoa jurídica, a tributação é menor, seria menor se ela abrir uma holding pessoa jurídica ou continuar como pessoa física? Tudo depende, professor, da característica de cada imóvel, tá? Então, em princípio, o que colocaria, tá? É, Poderíamos, professor, ter, eu diria, se o senhor me permite uma sugestão, tá? Nós podemos ter uma agenda, né, de encontros, né? Não cansando, claro, né, os colegas, né, todo o nosso público, né? Mas, olha, professor, para falar, olha, sobre serviços financeiros, planos de saúde, cooperativas. Cooperativa é um tema riquíssimo, né? Bares, restaurantes, hotelaria, né, transporte coletivo, turismo, professor, SAF, né, Sociedade Anônima de Futebol, né? ProUni, automóveis, né? Enfim, imposto seletivo. É riquíssima a possibilidade de discussão, né, dos regimes específicos, né? Cada tema desse aí, a gente poderia concentrar aí por afinidade, né, o regime específico de trabalhar, professor. Mas o modelo imobiliário, né, fiz algumas simulações para deixar mais didática, né, a apresentação, né? Então, em síntese, uma síntese muito apertada, né, vai depender, né, do valor, né, enfim, se a pessoa utiliza o imóvel, né, médio padrão, alto padrão, como que ele vem utilizando um imóvel, né, de locação curta ou locação longa, etc. Você tem que verificar realmente qual o perfil, né, do teu, enfim, do teu cliente, né, da família, enfim, né, para opinar melhor, tá, sobre qual a melhor solução do ponto de vista tributário. Implicações, basicamente, né, do IBS e da CBS. Mas o senhor comentou algo, professor, que é absolutamente verdadeiro. Uma das maiores revoluções que nós estamos vivendo com a reforma tributária do consumo é exatamente, né, eu diria, documentalização digital de todas as operações de consumo, tá? Então, até pelas características, né, necessárias, né, de cashback, enfim, etc., né? Então, é necessário de creditamento, né, agora, né, o crédito, seu crédito financeiro, né, professor, fundamental, a identificação, né, do adquirente, né, e do fornecedor, né? Então, a quantidade, professor, de informação, né, que vai ter o Comitê de Gestão da Receita Federal, né, inclusive, professor, em políticas públicas, né, você vai perceber, né, que vai ter o cashback direto do gás, né, de cozinha, enfim, da conta de energia elétrica, tudo isso, né, você vai ter que identificar, né, o consumo de cada indivíduo, cada família no país, né? Então, até para você conseguir mapear bem as políticas públicas do país, né, onde precisamos trabalhar melhor essa desigualdade social do país, né? Vamos ter um ferramental gigantesco, gigantesco, que é muita tradição nossa, né? Eu estava conversando hoje com um colega da OCDE. Outro tema riquíssimo, professor, que podemos abordar é a tributação dos marketplaces, das plataformas digitais. Como vai se dar? Uber, iFood, Netflix, Magalu, Amazon, né? O desafio, né, tanto das plataformas locais, exclusivamente nacionais, mas das plataformas internacionais também, né? Então, o tema hoje era, pela manhã, era exatamente, né, o modelo a ser adotado, né, para a tributação das empresas de plataformas digitais. Mas, professor, perceba que a OCDE acabou de lançar, acredito, com menos de 10 dias, tá, um modelo, tá, de tributação de marketplace para os países, né, vinculados à OCDE. Né? O nosso modelo, professor, eu arrisco dizer, é melhor. Fazemos tudo lá que a OCDE indica, né, como algo, questão tributária 3.0, algo que ainda será implementado, né, nós colocamos e avançamos em termos assim de conformidade das empresas, né, e dos adquirentes, Ah, né? Alberto, o problema é que, digamos assim, em Portugal, há 20 anos, você quando compra um algo mineral, está com a nota fiscal.
Isso, tá lá o Nietzsche, né, professor? Brasil, eu estou correndo na praia, um rapaz, um senhor um senhorzinho que vende água mineral, diz, doutor, eu gosto do senhor, fazer o seguinte, do senhor eu vou pegar água mineral lá debaixo da caixa, porque essa água mineral, eu peguei a garrafinha, peguei um garrafão de água mineral e coloquei ali a água mineral mesmo. Veja bem, ele não estava com maldade, mas aqui a gente tem uma revolução Cultural, cultural tão grande, porque você cultural. colocou um ponto, é preciso documentalizar. A gente tem uma sociedade preparada para isso. Eu acho que é o que eu te falei no início. Advogados bons, estudiosos, chegam para mim e dizem, mas o que é IBS mesmo? É verdade, é verdade. Né, professor? É, o desafio é gigantesco. Aham. Ano passado, acredito que em junho, julho, houve um encontro, das autoridades tributárias de estados e municípios do Maranhão, na cidade linda de Barreirinhas, né, que é o portal dos Lençóis Maranhenses, né? E eu lembro do presidente Flávio César, do Concefaz, e o primeiro presidente do Comitê Gestor Provisório, né, que finalizou agora no dia 31 de dezembro, ele comentando, né, que estava vindo, né, de automóvel São Luís para Barreirinhas, né? E um secretário das maiores cidades do Maranhão, né? Disse, olha, presidente, parabéns, né? Sabe, parabéns, muito obrigado, mas pelo quê, né? Não, o senhor foi eleito, né? Presidente do comitê não sei do quê, né? Daquele negócio novo que vai ter aí e tal. Eu só percebo, né, que realmente, né, a desinformação é algo, né, característico nosso, da sociedade. E como o senhor comentou muito bem, né, muitos apostaram, né, no adiamento, né, enfim, né, da não entrada em vigor da reforma tributária, né, em 2026, no início, né, é, é, do ano teste, em 26, etc. Né? Então, desafio nosso diário, né, divulgar. Né? Então, novamente, parabenizo e agradeço a oportunidade de que estávamos conversando aqui sobre reforma tributária do consumo, né, professor? E é nessa linha que a gente tem esse desafio cultural mesmo, né? Mas eu vejo dois momentos, professor. Primeiro, tá, nas transações entre empresas, é o B2B, business to business, né? E depois as transações ao consumidor, ao adquirente final, as operações com bens e serviços, né? De fato, eu diria que seria residual essa não documentalização nas operações B2B entre empresas, né? Porque, em regra, né, todas as empresas vão querer se creditar, né, do IBS e da CBS. Então, vão exigir, né, a documentação fiscal. Já Mas e B2C, as empresas do Simples Nacional? Como é isso? Vai fornecer crédito? Como é que isso vai funcionar a questão do creditamento? Porque quem compra vai querer o crédito, isso, né? isso. O simples, professor, é outro, né? Eu diria que é outra possibilidade de encontro nosso aqui para conversar um pouquinho, né? E trazer para o senhor, né, aqui para o nosso encontro, né, os maiores especialistas em empresarial do país, né, para a gente conversar um pouquinho sobre como vai se dar a tributação do Simples, etc. Mas também, né, um resumo muito apertado, né, hoje, né, o Simples Nacional vai poder optar em se manter, né, no regime diferenciado do Simples, e com isso não gerar crédito por adquirente, ou optar, né, pela tributação, né, regular do IBS da CBS, e com isso oferecer o creditamento das operações. Mas Né? você, Mas como um grande empresário, iria escolher um fornecedor que te dá crédito ou que não te dá crédito, né? essa é a decisão que cada, né, empresa do Simples irá tomar à luz, né, de dos seus adquirentes, a quem ele fornece, né, os seus bens ou serviços, né? E aí ele vai fazer nessa análise, né? Inclusive, professor, tem calculadoras já disponíveis, né, para identificar, né, a partir do teu modelo de negócios, né, se é mais vantajoso, né, você se manter no regime diferenciado do Simples ou fazer a opção pelo regime regular do IBS da CBS, né? Mas é algo, né, que todo empresário, e aí vem, né, o contato que nós estamos tendo com o Sebrae, etc., né, para esclarecer, né, inclusive, né, essas
possibilidades de opção para cada microempresário e microempreendedor individual do país. Veja se eu estou errado. O grande empresário já está acostumado com lucro real. O pequeno Isso, empresário, não. Então vai ser muito mais fácil a adaptação pelo grande contribuinte do que pelo pequeno contribuinte. Então, o pequeno contribuinte ele vai ter muito maior dificuldade de se adaptar e ele pode até falir se ele não conseguir se adaptar. O que é sem que tu achas dúvida. disso, Alberto? Sem dúvida, professor. Do ponto de vista econômico, né, é um passado real. Primeiro, a necessidade de adaptação é absolutamente prioritária, né? Então, nós do comitê gestor, né, pré-comitê gestor, né, comitê gestor ainda finalizado agora, né, no final de 2025, né, mas já vai sendo implementado agora, né, é uma preocupação permanente, né? Primeiro, informar, né, identificar, né, cada segmento mais impactado pela reforma tributária e conversar, né, com os atores, né, e esclarecer, né, e ficar sempre à disposição do debate, da discussão, né, do esclarecimento, que são fundamentais, né, são fundamentais para a decisão, né, do privado. Então, nessa linha, professor, o senhor coloca muito bem, né, a necessidade, tá, do empresário, antes de tudo, né, identificar as características do seu negócio, né, e prever. E hoje essas ferramentas já estão disponíveis, como eu comentei para o senhor, né, para uma melhor análise. Mas o que é importante identificar, professor, é que a apuração assistida não é algo revolucionário, absolutamente revolucionário, né, no país, tá? Vai oferecer uma possibilidade, né, de todo contribuinte, né, do IBS e da CBS, né, ter o seu retrato, né, quase que online, tá? De débitos e créditos. Vai ter o seu mapa, né, de apuração, né, do IBS e da CBS, né, e com isso, né, ele vai perceber como a Receita Federal e como o Comitê Gestor enxergam as suas atividades. É um Né? Big Então, Brother. Estão falando em Big Brother. Tu achas que a analogia tá correta? não, mas acredito, professor, que é uma boa analogia, apesar de que eu confesso para o senhor, né, o Big Brother que eu faço referência lá, 1948, porque o Big Brother da Rede Globo eu nunca tive a oportunidade sequer, desde a primeira edição, não sei nem quantas edições existem, né, mas eu faço aquela analogia, né, com o Big Brother de 1948. A informação realmente é muito mais rica e é algo natural da nossa sociedade. E vem, não diria uma mera observação, né, mas, de certa maneira, até uma reflexão nossa, como sociedade. Eu tive a oportunidade, professor, de participar de um debate. Debate não, na realidade, o senhor deve se recordar, no meu doutoramento, eu tive a oportunidade, né, de fazer um sanduíche no exterior. Não? Eu tive a oportunidade de ir para três universidades americanas, né? A NIU, Estado de Nova York, a Fordham Law School, tá? E também Harvard. E foi muito interessante um debate que houve na NIU. Isso em 2017, professor, 2017. Finalzinho de 2017. É, O Procurador-Geral, né, dos Estados Unidos, que faz às vezes nosso ministro de Justiça no Brasil, né, do então presidente George W. Bush. Né, ele estava, inclusive, né, no exercício da presidência, né, no momento dos atentados terroristas nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos. Né, e o seu procurador-geral, né, tentou passar, professor, uma legislação que flexibilizava o acesso, né, das agências governamentais americanas às informações privadas dos cidadãos. E ele fundamentou, né, o seu pacote legislativo e alteração, na possibilidade de acesso do governo às informações privadas, exatamente em função dos ataques terroristas, né, para uma maior prevenção de problemas futuros. Né. Eu só percebo que a gente estava vivendo um momento ainda de comoção, 2000
início dos anos 2000, né? E não teve sucesso. O Congresso americano não aprovou essa flexibilização. E ele hoje comentava, né, que olha, quem tem Gmail, né, quem tem Facebook, quem tem Instagram, né, hoje as empresas privadas têm muito mais informações nossas, né, trocamos nossa privacidade por uma conta de e-mail gratuita, né, então se você tem muito mais informação nas mídias sociais, né, do que o governo americano gostaria de ter lá em 2001, que foi proibido, né, pelo Congresso Nacional de avançar, né, no acesso às informações. Então, professor, o que a gente vive hoje, né, então vem até a questão da OCDE voltando, né, o nosso modelo é um modelo, eu diria, talvez mais invasivo de informações. Nós temos muitas informações no documento fiscal eletrônico, diferentemente da Europa, né, como o senhor muito bem conhece o modelo europeu, né, é muito mais ciosa, né, a União Europeia, né, das informações fiscais, privadas, etc., inclusive em documentos eletrônicos, né? Então, nós temos a cultura aqui no Brasil, né, de ter muita informação. Se eu pega a fatura, por exemplo, de energia elétrica, ou a fatura de serviço de telecomunicações, olha a quantidade de informação que vem ali. Vai muito além, né, de uma mera informação fiscal tributária. Né, professor? Então, a gente tem culturalmente, né, aqui no nosso país, né, duas características muito interessantes. A primeira, né, a quantidade de informação é mais rica, e com isso, né, é muito bem apropriada a expressão que o senhor utilizou, o Big Brother, né, vai ter muita informação realmente, mas, por outro lado, como o senhor também ressaltou, salientou, né, culturalmente, a questão do documento, colocar o CPF, CNPJ lá, né, eu fico até brincando. O senhor deve ter, o senhor sempre escuta, né, principalmente ali, algo comum, né, quando tinha ainda não os totens eletrônicos, né, para pagar o estacionamento do shopping center, por exemplo, na cidade, né? Então você tinha aquele atendimento pessoal, né, normalmente a pessoa pega o CPF na nota, né? Então a maioria das pessoas, né, enfim, declinavam. Lembro-me bem, né, que eu estava no shopping atrás do um ex-secretário de Finanças do Recife, né, e perguntou o CPF na nota, ele não, aí, quando foi a minha vez, eu coloquei meu CPF, né? E ele brincou, rapaz, você colocou o CPF muito bem, né? Aí são muitos, muitos anos atrás, né? Ele disse, olha, eu não coloco não para não atrapalhar a fila, para ser mais rápida a fila do pagamento, do estacionamento, né? Mas você percebe que é cultural. O secretário de Finanças, ou então o secretário de Finanças do Recife, não colocou o CPF na nota, né? Como deveria ter até questão didática, eu diria, né? Enfim, né? De ter essa informação. Mas é um desafio muito grande, professor, porque a gente precisa, né, até para fins, né? Então, por isso eu acredito também que é cultural, né, que os programas de educação fiscal, que o senhor percebe, né, o senhor já percebeu que lá na Lei Complementar 214 há todo um capítulo dedicado, né, aos programas de educação fiscal, né, exatamente para essa conscientização da importância, né, da informação, enfim, né, dos documentos de identificação. Aqui Mas, para nós, Roberto, pessoa física, é o CPF, especificamente o CNPJ para empresas. a gente nem quer dizer, vai ser, portanto, exigiria uma mudança de comportamento do cidadão comum, até para pegar o cashback, pegar um Isso. descontozinho dele, tal. Será, a gente se acostumou com o Pix. Será que a gente vai conseguir se acostumar com essa digitalização quase completa da vida do cidadão? Porque não é incomum, como você colocou, vai ao shopping, vai ao aeroporto, tem o totem, mas tem o atendimento pessoa a pessoa. E está lotado pessoa a pessoa. Quer dizer, o brasileiro ele se acostumou com, sei lá, o Instagram, eu não tenho Instagram, mas se acostumou com o Facebook e tal. Mas será que ele vai se acostumar com isso? Porque se não se acostumar, vai ter um prejuízo danado. É Né? verdade. A pequena empresa pode falir. O consumidor, pessoa física, não vai ter desconto nos produtos que vai comprar. Porque você está criando uma sequência de fiscais. No fundo, é um fiscalizando o outro, né? A pessoa física fiscalizando o empresário, e um empresário fiscalizando outro empresário. Quer dizer, essa tarefa de fiscalização ela está sendo, de algum modo, delegada para o próprio cidadão. Né? E o cidadão brasileiro,
E olha, você sabe, desde 2007 faço encontros e tal, mas hoje em dia, mais velho, eu penso um pouco diferente. Ele está acostumado, digamos, um empresário. Aquilo que entra, ele gasta. Ele não está pensando no tributo porque ele acha que vai vir daqui de 3 em 3 anos um parcelamento especial. Verdade, E se ele verdade. continuar assim, entrando e gastando, receita e despesa, ele vai falir. Estou Sem errado, dúvida, Roberto? professor. Não, absolutamente ao contrário. Acho que o grande desafio nosso, entre outros desafios, né, é o desafio da mudança realmente cultural, da mudança de percepção. Né, que, primeiro, né, eu aposto muito na conformidade. O senhor deve ter percebido, né, que tanto a Lei Complementar 214, quanto a Lei Complementar 225, Código de Defesa do Contribuinte, né, quanto a Lei Complementar 227, elas apostam muito, né, num caminho sem volta, que é o caminho da conformidade. Né? Então, hoje, qualquer ideia, professor, é você ter, né, eu diria, lembra aquela fast lane, ou então aquela, no pedágio, né, que você tem aquela faixa exclusiva, né, para quem tem um tag, né, olha, bom contribuinte, contribuinte que tem um comportamento exemplar, tem que ter, né, facilidades muito maiores do que tem hoje. Então a ideia é essa, né? Você ter realmente a fast lane, né? Você ter aquele tag, né? E vai embora. Então, essa ideia da conformidade, professor, passa muito por essa mudança cultural, né? De você ter, e primeiro, professor, também, antes disso, né? Como a gente estava comentando da experiência internacional. Né? Em relação lá à apuração assistida, por exemplo. No Chile, professor, cerca de 92% das declarações no Chile não são meramente, né, mantendo, tá, os cálculos da administração tributária chilena. Né? Então, aceitando, né, o modelo, né, de apuração assistida. Então, a nossa expectativa aqui no Brasil, né, que tenhamos números ainda melhores, né, em relação, tá, à apuração assistida nossa. Né? Então, o senhor vai ter né, claro, né, como, né, o senhor identificou, né, identifica, e nós identificamos vários pontos de possível questionamento judicial, né, em relação ao MBS, CBS, né, mas, né, aposta-se também, né, num enorme nível, né, de adequação, tá, de adimplemento, de conformidade tributária. Né? Então, a gente acredita, né, que o modelo operacional, né, ele é um modelo operacional apto, né, dar esse conforto ao contribuinte, né, de que, olha, você está compliance, né, você está em conformidade, né, então você 100% de acordo com o entendimento, né? Tanto da Receita Federal quanto do Comitê Gestor. Então, se acredita muito nisso, professor, se acredita muito, né? Nesse novo nível de relacionamento, né? Fisco, contribuinte, contribuinte, fisco, né? Em que haja uma lealdade maior, ainda maior, por parte dos fiscos, né? Em relação ao apresentar transparência, né, toda essa linha. Né? Então, o que a gente pode, né, vamos poder acessar, né, muito em breve os módulos, né, de apuração, etc., do IBS, da CBS, né, para entender, né, o nível de transparência, né, que vai ser tratada essa relação físico-contribuinte. E com isso, professor, a expectativa é que realmente tenhamos, né, um bom cenário aí, né, em relação a essa possibilidade de um nível adequado de confiança, né, nas relações físico-contribuinte. Mas vê bem, Roberto, isso no que diz respeito ao grande empresário, lucro real, mais ou menos já está adaptado. Para o pequeno é que não está. Mas em relação aos grandes empresários, digamos, a Receita Federal, a Comissão dos Valores Mobiliários, o Banco Central, sabe exatamente quando um banco negociou com um banqueiro negociou com outro banqueiro, não tem dúvida, sabe exatamente quais são os banqueiros que negociaram, né? Mas a população talvez não perceba. A população ela é sempre muito dividida
E eu tenho estou sendo claro contigo, porque não há dúvida, dá para, digamos assim, com muita facilidade, dá para você rastrear a vida de um grande empresário. Muita Isso. facilidade, muita facilidade. Mas a população talvez não tenha ainda entendido que esse mesmo sistema vai ser aplicado para ela, né? E aí vem a dúvida: será que, embora nós tenhamos estas informações, será que a gente consegue utilizar bem estas informações? Ou pior, será que o brasileiro quer realmente que essas informações sejam utilizadas de maneira objetiva? Eu lhe digo, eu tenho dúvida se a gente está nesse patamar Esse nível, né? cultural. Uhum. Porque, note, eu coloquei aqui a questão dos partidos políticos, né? Então, se são os prefeitos que vão indicar, nós temos prefeitos, o nosso federalismo fiscal, ele é múltiplo. Então, eu não tenho os números, você deve ter muito melhor do que eu, não é? Mas nós devemos ter prefeitos de quase todos os partidos. Então, como é que esses acordos ocorrerão entre prefeitos de 30 partidos? Porque eu acho que essa é uma peculiaridade do Brasil. Não é só ser um país grande, é ser um país com um volume de partidos políticos também muito grande. Então, como é que você vê, você que tem uma experiência muito maior do que a minha, né, também no âmbito municipal, como é que você vê isso, quer dizer, a escolha entre prefeitos de partidos políticos tão diferentes, não é? Como é que haveria esse consenso para escolher, como você colocou muito bem, mas eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso. Já existe uma lei complementar dizendo, olha, 27 membros dos estados comporão o Conselho Superior do Comitê Gestor, 27 membros dos municípios e Distrito Federal. E com relação aos municípios e Distrito Federal, 14, você deixou claro, pela CNM, valor igual para todos, e 13 pela FNP. Né? Então, note bem, partidos políticos muito diversos. Como é que você vê essas pessoas? Eu vejo o Brasil em guerra. Como é que você vê pessoas de partidos políticos tão diferentes conseguirem se conciliar? Isso é possível, Roberto, na tua experiência, que é muito maior do que a minha. Ah, claro, claro. Professor, a primeira experiência prática será agora, né? Nessa implementação inicial, né? Mas o que é que eu imagino, professor? Que vamos ter, né, um fórum de discussão extremamente qualificado, né? Os representantes dos estados e do DF são todos secretários de Fazenda, né? De seus respectivos unidades federativas, né? E temos aí os secretários municipais, técnicos também municipais, né? Então, eu acredito, até pelo perfil, né, vendo a lista, né, publicada hoje da CNM, né, e da lista da FNP, o que eu posso afirmar para o senhor que grande parte, né, dos nomes eu tive a oportunidade de, enfim, né, dialogar, né, conhecer, ainda que, né, em algum encontro, tá, e sempre me pareceu de extrema qualidade. Então, eu acredito realmente que vamos ter um Conselho Superior de elevada capacidade técnica. Ainda que seja formada a composição, né, do Conselho é, por muitos secretários que têm o lado político próprio, né? As secretarias de Fazenda, professor, o senhor conhece muito bem, tem um lado muito técnico, né, do seu gestor, né? Mas sempre o secretário tem um lado político, o senhor muito bem ressaltou, né? Ele é indicado pelo prefeito, é indicado pelo governador, né? Então, toda essa composição de governo, né? É natural, né, que o gestor de qualquer secretaria, ainda que uma secretaria tão técnica como a Secretaria de Finanças e Fazenda, tem também um lado político, que é positivo, diga-se, né? Mas eu acredito, professor, que por ser, né, uma composição majoritariamente técnica, né, dos secretários de fazenda técnicos de municípios, né, vamos ter, tá, um fórum extremamente qualificado, né, que vai decidir, principalmente não, né, em aspectos ideológicos, políticos ou mesmo eleitoreiros, mas muito mais do ponto de vista técnico, do que é melhor para o IBS, do que é melhor para o comitê gestor, do que é melhor para o país. Tá? Então, eu acredito muito, né, que no perfil, né, dos nossos representantes, nossos conselheiros do comitê gestor, né, tenham, né, eu diria, esse objetivo
em mente, né? O que é melhor para o IBS, o que é melhor para estados e municípios, o que é melhor para o comitê gestor, né? O que é melhor para o nosso país, né? Porque no limite, né, professor, o esforço que o senhor faz como servidor público aí há décadas, né? Nosso esforço é porque acreditamos, né? Que é possível, né, entregar um país melhor, né, do que temos, que recebemos e temos hoje, né? E Então é nessa linha, nessa né? linha, Roberto, da digitalização como elemento de cidadania, assim como a gente vai entender melhor a arrecadação, vai também entender melhor o gasto. Então, sempre era comum se dizer que no Brasil, o Brasil arrecadava muito e cadê o dinheiro? Agora não teria mais essa questão, né? Sem Porque, dúvida. não é verdade? Então, o outro lado também da despesa na política pública vai ficar mais clara. Para onde o dinheiro vai? Mais transparente, né, professor? Uma grande mudança é essa, né? O fim dos benefícios fiscais. Nossa, perceba, né, que hoje, enfim, algo, um número, né, da renúncia fiscal do país é um número estimado. O número real, né, é um número desafiador de encontrar, né? E hoje só vai ter uma transparência muito maior, né? Claro, só vai ter o subsídio financeiro, tem os fundos soberanos que já foram criados por alguns estados, etc., né? Mas vai ser muito claro para nós, sociedade, entender, né, quanto custa manter determinada empresa ou determinado segmento, né, via benefícios agora financeiros, né? Que fica muito mais fácil de mascarar, né, professor, quando o benefício é fiscal, tributário, deixa de recolher, né, o imposto, tem o seu diferimento do pagamento do imposto, etc. Agora não, né? Então, claro que isso é pautino, eu diria que é algo que vamos, né, passo a passo, petit a petit, avançando, né? Mas é um primeiro momento, né? Então, realmente, eu fico, como cidadão, esperançoso, professor, que possamos vivenciar, né, uma nova etapa, em função da transparência, principalmente, né, no controle da despesa no gasto público, né? Que é essencial. Muito se preocupa aqui apenas um único ponto de vista, né? Olha, a arrecadação, arrecadar mais, né? Carrear mais dinheiro para os cofres públicos. E se esquece do outro lado, o lado exatamente das finanças públicas, lá da despesa pública, né? Muito tempo eu fui professor de Direito Financeiro nas faculdades Integradas Barros Melo, né? A ESO, Olinda, né? E eu dava duas disciplinas lá, as três, mas principalmente a disciplina de Direito Financeiro, que apesar de não ser uma disciplina, né, enfim, né, obrigatória em toda a faculdade de Direito, mas uma disciplina essencial, né, para entender, né, professor, que tributo é um instrumento, o fundamental é aqui, a despesa pública, como gastá-lo. Tá? Como gastar o que se arrecada, né? Então, sempre gostei muito de discutir nas faculdades que eu trabalhei, né, nas graduações, né, de direito, exatamente esse aspecto, né, exatamente de um melhor gasto público, né? E como o senhor comentou muito bem, a gente vai lá quando tinha livraria física, né, cada vez mais raro hoje, né? Você via estantes e estantes de livros de direito tributário e apenas um espaço mínimo, né, para livros de direito financeiro e de despesa pública, né? Quando devia ser o inverso. Em Portugal e Espanha, né, só tem o inverso, né? A preocupação com a despesa pública é muito maior, né, do que aqui no Brasil. Professor, eu um pouco preocupado, porque já recebi aqui várias ligações Eu só tenho a pedindo aqui agradecer, para nossa voltar aqui para a Roberto. rotina. Só tenho a agradecer pela tua colaboração hoje, pela tua colaboração no passado, e eu sei pela colaboração que sempre que você tiver algum tema, né, algum colega que você acha que possa nos ajudar, que tenha vontade de nos ajudar, eu vou agradecer bastante. Tá bom, Roberto? Eu vou parar a gravação, Só tenho a você com a agradecer, palavra para professor. terminar aí o nosso evento, você com a palavra para encerrar o evento, por favor, Roberto. Perfeito. Eu só tenho a agradecer, professor, mais esse momento, né, e novamente saudá-lo, né, por todo o empenho, toda a dedicação, né, ao estudo do direito tributário, principalmente nesse momento, né, um momento único, né, um momento histórico que estamos vivendo, né, no 150 nosso anos. país, né, momento único realmente, né, e me colocar à disposição
Olha, professor, se o senhor me permitir, a gente tem uma agenda aí de encontros Eu aí, só agradeço, Roberto. quinzenais, para não cansar muito, né, a todos nós, tá? Mas aí a gente tem aí uma agenda Eu enorme, só enorme de agradeço, Roberto. temas riquíssimos para serem discutidos. Pronto, você fica aí com assim, o que você definir, para mim está muito bem, claro, definido. Muito obrigado, Roberto. Vou Muito parar a agradeço pela gravação sua... agora. Um abraço, Perfeito. Roberto. Professor, muito obrigado novamente, professor. Uma maravilha.